Quero apresentar nesses vídeos para vocês aqui como é fácil você utilizar os blocos com autoajuste que nós temos na biblioteca. Tem atualizado aí nos últimos dias esses blocos e eu quero mostrar aqui para vocês como vai funcionar. Então eu vou abrir aqui o botão de inserir blocos aqui, escolher por exemplo o armário de correr, vou posicionar ele aqui no meu modelo, aonde eu gostaria que ele ficasse, e eu vou subir ele aqui uns 10 centímetros, que é mais ou menos o que eu costumo usar para rodapé, tá? Então nós temos o armário padrão, dessa forma aqui, e vamos construir a parte interna. Então para fazer a parte interna, eu vou fazer uma simulação aqui, ó, entrei na caixa, e agora eu tenho aqui do lado, aqui, ó, na biblioteca salva já, eu tenho as versões aqui dos internos do dormitório com autoajuste. Então eu vou começar, por exemplo, na parte de cima aqui, colocando um cabide. Então eu pego o cabide aqui, posiciono mais ou menos onde eu quero e solto. E automaticamente ele já vai assumir a largura completa e centralizar aqui. E agora eu quero fazer um gaveteiro aqui na parte de baixo. Então eu vou vir aqui, ó, montante dormitórios gaveta, vou trazer ele aqui, ó, em qualquer posição, ó. Se próximo daqui ele vem para cá, se próximo daqui ele vai para lá e também já assume as medidas corretas, tá? Então eu já tenho aqui um gaveteiro, na parte de cima um cabide. Suponhamos que eu queira uma prateleira aqui na parte de cima, né? Eu vou trazer primeiro aqui, ó, a parte da sapateira. Então eu vou alinhar aqui, ó, próximo do módulo. Ela já ajustou também no vão. E agora a prateleira aqui na parte de cima você pode também trazer mais ou menos próximo ali. Ele também já vai ajustar. Então você consegue ver como é rápido fazer o projeto, né? Então, parte interna praticamente já estaria pronta. E agora vamos colocar o rodapé. Então eu tenho aqui também dentro da biblioteca as opções aqui, ó, de internos autoajuste. Vou escolher aqui por hora parte do rodapé, colocar aqui em qualquer lugar. Ele já assume a posição correta. E nós temos também os ajustes aqui, ó, no menu Mob Pro. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, dentro dos ajustes, a opção aqui, ó, de ajustar a posição na direita e na esquerda e também a profundidade. Nesse caso aqui ele está avançando 7, os tamponamentos, eu vou avançar junto 7 também na parte aqui inferior. E aí ele já estaria pronto também, a parte do meu rodapé. Agora eu quero colocar um fechamento na parte superior, então eu posso puxar aqui também, ó. Ele já assumiu também a posição lá. E eu tenho também as configurações aqui dentro do fechamento, onde eu consigo fazer alguns ajustes. Então, por exemplo, na profundidade eu vou avançar os mesmos 7. Ele ficaria alinhado. Só que na minha região, o padrão é nós cobrirmos o trilho. Então, o que eu costumo fazer? Eu vou avançar 8,5. Como a minha espessura é de 15 ali, eu vou avançar 8,5. E na posição da direita, eu quero que ele avance não 18, mas 36. Por quê? Ele está avançando aqui a espessura do meu tamponamento. Aqui é a minha caixa, né? Então ele avança a espessura do meu tamponamento. E eu quero que ele avance aqui mais um pouco. Tá vendo que ficou até um vão aqui? Na verdade não seria 36, seria 33. Para ele ficar alinhado certinho ali, ó. Uma vez que eu tenha feito esse ajuste, eu tenho aqui também o ajuste da posição na altura. Então imagina que eu quero cobrir esse trilho aqui, ó, descendo da caixa 5 centímetros. Então eu vou colocar ali negativo, menos 50. E na questão da altura aqui, eu tenho a opção também de ajustar na parte de cima. Então eu vou colocar, por exemplo, que a minha altura seja até em cima lá. Vou usar a escala aqui. Alinhei na parte de cima, totalmente livre. E do meu lado esquerdo não tem a necessidade daquela régua. Então eu vou descer aqui, ó, lado esquerdo, ocultar, vou colocar a opção de sim. Automaticamente ele vai encostar do lado esquerdo lá e já vai cobrir o meu trilho. Lembrando que eu estou fazendo tudo com bloco autoajuste, tá? E agora eu precisaria trazer apenas as portas. Então eu vou voltar aqui. Interno dormitório autoajuste, nesse caso é 2 portas de correr. Vou trazer para cá e soltar. Automaticamente as minhas portas ali já vieram. Lembrando que nós temos 2 opções de puxador. O Golf, que seria o gola em algumas regiões, né? Que é o perfil, é o padrão. E eu tenho o 2009, que é o que eu uso muito aqui na minha região, que é um perfilzinho menor. Ele fica bem discreto dentro dos projetos lá. Fica apenas uma aba. Lembrando que também você pode trocar por aqui a porta de MDF ou vidro. Caso você escolha vidro, ela vai alterar para vidro já com o perfil. Caso seja MDF, vai manter o padrão em MDF. Uma vez que você tenha feito a edição ali do teu armário,
ele já vai ficar pronto, os internos aqui totalmente prontos. E se houver necessidade de editar, você só precisa ter o cuidado que essa largura total aqui apresentada no menu é a largura da caixa. Então ele vai crescer aqui, ó, 18 milímetros para cada lado, que seria 36 milímetros, por isso está escrito somar tamponamento ali. E aí, caso você queira, por exemplo, um armário de 2 metros, você pode vir aqui, ó, na calculadora, 2 metros, 2.000 milímetros, menos 36 milímetros dos tamponamentos, a tua caixa teria 1964. Então eu poderia vir aqui, ó, 1964, dar um Enter aqui, e ele vai fazer a edição, deixando o armário final com 2 metros aqui nessa parte de baixo, que seria o tamponamento, e aqui vai passar os 18 milímetros do fechamento, mas a maioria dos casos não tem problema, que ele fica acima de porta, esse tipo de coisa. Mas é bem bacana observar aqui que a parte interna, ela já se autoajusta também, conforme você faz as alterações. Então, esse seria um armário de dormitório, que poderia inclusive ser salvo pronto já dessa forma, e você poderia reutilizar em outro projeto, fazendo apenas alguns ajustes aqui de profundidade, de largura, se houver necessidade. Um outro exemplo que eu quero mostrar é com relação a alguns outros módulos aqui que nós temos. Então, vou fechar essa aba aqui, vou abrir mais uma vez o de inserir blocos, um armário de porta. Então, vou pegar um armário giro aqui e eu adicionei algumas opções aqui, por exemplo, ó, armário, gaveteiro e cabide. Então, eu poderia adicionar esse armário. Já vai ser um armário padrão. Só que na parte interna, ele já vai também conter esse gaveteiro e esse cabide. Ó. Então, eu poderia ocultar as portas aqui para mostrar para você. Ó. E isso aqui também, tudo de forma automática com autoajuste. Então, eu poderia fazer uma escala aqui. E ele já vai ajustar conforme a minha demanda ali. Então, você tem uma facilidade maior. E tudo utilizando aqui os autoajustes. Ó. Tenho também o de sapateira. Basta que eu adicione aqui na lateral. E acaba ficando fácil de construir aí o teu mobiliário utilizando essa técnica. E o bacana é que mesmo nesses módulos aqui eu poderia, por exemplo, adicionar os fechamentos que nós mostramos lá. Ó. Então eu posso vir aqui, ó, nos internos no autoajuste, escolher o meu fechamento. Ele já vai se ajustar lá. E o bacana é que eu tenho as configurações ainda para estar ajustando ele no meu modelo. Nesse caso aqui eu estou trabalhando com um módulo que não tem tamponamento, então eu precisaria adicionar tamponamento, e nós também temos os tamponamentos autoajuste aqui. Então eu vou descer aqui, ó, tamponamentos autoajuste, e eu consigo fazer as minhas escolhas. Ó. Direita, autoajuste, esquerda, autoajuste, inferior, autoajuste, nesse caso não utilizo inferior, superior, autoajuste. Então ele já está todo ajustado, e aqui você já consegue visualizar. Vou deletar isso aqui para ficar mais fácil de ver. Ó. Você consegue visualizar o armário tamponado, em questão aí de segundos, utilizando as ferramentas do MobPro. Se você quiser aumentar ou diminuir profundidade também, não tem nenhum tipo de problema. Tudo vai se autoajustar também conforme a necessidade. E lembrando que ele já está preparado para plano de corte e orçamento via Open Cut List. Então é bem bacana esse trabalho que nós temos aqui, utilizando os blocos, né? Tudo de forma dinâmica. Você consegue fazer tanto armário de correr quanto armário aqui normal, né, padrão de porta de giro. Outra ideia bacana também é com relação aos módulos que contêm as portas passantes, né, as portas externas. Aqui nós temos o tamponamento, ele está avançando aqui, ó, em torno de 7 centímetros. Eu poderia avançar apenas 2 de cada lado aqui, ó. Para fazer uma outra proposta para vocês, por exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, os avanços de tamponamento. Poderia deixar esse aqui com 2 apenas. Aqui, na verdade, até vou ter que recuar o tamponamento, né? Vou colocar menos 8, por exemplo, para fazer aquele tipo de armário que seria com as portas externas. Então, eu tenho aqui, ó, ajuste na altura superior. Eu poderia colocar aqui, ó, 128, que geralmente ele passa 11 para cima, né? Para fazer aquele trabalho das portas externas. Então, eu posso vir aqui, ó, 128. Aqui para baixo, ele não vai ter o rodapé até o final lá, então eu poderia ajustar também aqui, ó. Geralmente ele recua uma certa quantidade.
E aqui também eu tenho a opção de descer esse tamponamento, né? A depender ali da necessidade, eu consigo descer esse tamponamento também para não ficar visível nenhum dente na lateral. Geralmente a gente pega aqui, ó, na parte inferior, pode descer também o 128 aqui, ó. Então vai ter 128 de ajuste ali. 118, na verdade. Aqui, ó. 118. Então ele vai praticamente encostar no chão ali. Esta base aqui também, ó, a mesma coisa. Posso avançar apenas 2. E ele vai fazer aquele trabalho do armário praticamente pronto para colocar fechamentos com as portas externas no sistema SS, aquele sistema já Dominus, né, o sistema mais avançado aí que nós temos também. Então, o padrão praticamente seria o mesmo, você só precisaria ajustar aqui, ó, vindo no rodapé, você tem o ajuste da posição na esquerda e na direita, você deixando zerado, ele vai ficar alinhado na caixa, tá? Nós temos aqui a altura, é importante ajustar correto. Mas aqui, ó, deixando zerado, ele vai ficar praticamente alinhado na caixa. Ó, zerei aqui, ó, alinhou na caixa. Você colocaria o fechamento lá na parte de cima, apenas uma vista reta que também você consegue utilizar através daquilo que nós já mostramos aqui para você, eliminando as duas laterais. Você vai deixar apenas a vista reta, só tomando o cuidado do tamponamento não ficar com um tamanho maior do que o permitido, né? Isso aí quando você gerar o plano de corte que via Open Cut List, você já consegue ver, ó. Essa lateral com 2,94 não seria possível, né? Então é importante tomar esse certo cuidado, mas de toda forma é bem bacana saber que o sistema é versátil, você consegue utilizar tanto a parte de caixa aqui para fazer porta apoiada, quanto para fazer a porta externa também, tudo no mesmo módulo, de forma dinâmica e otimizada para o teu uso no dia a dia. Se você tem interesse nessa ferramenta, convido você a me chamar aí no Telegram, que vai estar na descrição do vídeo, e conhecer os detalhes dela também no nosso site que tem na descrição dos vídeos. Um grande abraço para você e até os próximos vídeos.